Olá, pessoal, boa tarde. É um grande prazer tê-los conosco em mais uma palestra do nosso Congresso Internacional A Humanidade em um Mundo Disruptivo, juntamente também com a primeira Conferência Internacional da UX Hearings. É um grande prazer tê-los todos conosco em mais uma apresentação. Nessa palestra nós temos a professora Betânia Nascimento Rezende. Ela vai abordar para nós um tema muito importante, né, nesse tempo de quarentena, que é o trabalho, né, a apresentação sobre aprendizagem e solidariedade no ensino em tempos de quarentena. Seja muito bem-vinda, professora Betânia. Professora Betânia, ela é formada em pedagogia, possui algumas especializações na área, é professora do Grupo Unis em São Lourenço, coordenadora do segmento do Infantil e Fundamental 1 do Colégio Franciscano de Santo Inácio em Baipendi. Também trabalha com formação de professores e gerencia o Instagram Dica da Pedagoga. Faz parte da rede de mulheres empreendedoras da Mantiqueira. Professora, seja muito bem-vinda. Deixo você com o pessoal. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer participar do Congresso Internacional. Também estou inscrita em várias palestras interessantes e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho da experiência de um projeto realizado na Faculdade Unis de São Lourenço. Essa temática, ela caiu nesse momento como uma grande oportunidade tanto para os professores quanto para os estudantes, para a realização de um projeto. Então, hoje, eu vou trazer essas etapas do projeto. Muitas pessoas, principalmente através do Instagram, me perguntaram como foi feito esse projeto e gostariam de saber. Eu aproveitei a oportunidade também para convidá-los e espero que vocês estejam por aqui. Né, os meus alunos da pedagogia, os meus colegas professores, e agradeço a presença de todas as pessoas que se inscreveram. Então, vamos falar um pouquinho desse projeto especial e, antes disso, entender como que ele começou. A ideia do PIC, que é o Projeto Interdisciplinar de Curso, é sempre promover uma conexão de todas as disciplinas, né, em que o aluno tem oportunidade de utilizar o que ele aprendeu nas diferentes disciplinas com todos os professores, tanto usando a teoria quanto a prática. Só que nesse momento de distanciamento social, né, a gente se viu numa situação em que todo o planejamento da faculdade foi reformulado, e tudo muito instantaneamente. A nossa sorte é que já estávamos nesse ambiente virtual, né, na faculdade a gente já estava utilizando, então, para dar esse passo, né, e promover esse ensino híbrido foi um pouco mais fácil. Mas, diante dos desafios, nós pensamos em alcançar, né, através da solidariedade, das atitudes dos estudantes, que iam estar aprendendo ao mesmo tempo e praticando a solidariedade, atingir as crianças que estavam com dificuldades e ainda estão enfrentando essas dificuldades com o ensino remoto. Muitas crianças não estão tendo esse tipo de ensino, não estão tendo esse acesso e não possuem os materiais adequados. Então, nós tivemos a ideia da pedagogia delivery em tempos de pandemia. É importante dizer também que o curso de pedagogia, quando vai trabalhar um projeto, a gente precisa ter em mente que ele vai nos tirar do lugar, ele vai nos chacoalhar e trazer muitas reflexões. E é exatamente esse o objetivo desse tipo de aprendizagem, dessa metodologia, né? PBL, que é a aprendizagem baseada em projeto, é nos tirar da zona de conforto, é nos reinventar com a prática. Eu acho que isso a pandemia trouxe como, né, olhando pelo lado positivo, claro, trouxe como uma grande oportunidade da gente se reinventar, da gente se aproximar, de fato, das tecnologias que vão nos ajudar
a melhorar o processo de aprendizagem das crianças, dos estudantes, e também olhar pelo enfoque da formação profissional e formação humana. Um projeto traz essa oportunidade, porque a gente coloca a mão na massa, a gente entra em contato com diferentes realidades, a gente sai do papel, da teoria, e vai navegar nesses diferentes mundos. E essa formação humana para o pedagogo é importantíssima, é algo que eu sempre retomo na sala de aula com os meus estudantes. Nós precisamos nos formar, ter a melhor postura, ter assim um cuidado muito grande com o nosso profissionalismo, porque as crianças vão nos copiar, vão nos imitar, e nós vamos ser modelos, né, para essas crianças. E o projeto possibilita muito isso, quando a gente sai da sala de aula, avança e vai para outros universos. Também utilizar as metodologias ativas, a gente percebe uma oportunidade grande dos estudantes de se mobilizarem, de perceberem quanto eles têm de potencial de aprendizagem. Já está mais assim que debatido esse tema em diferentes palestras, discussões, especialistas. Nós não aprendemos com repetição só. Nós não aprendemos só com decorar palavras e copiar coisas. A gente aprende muito na interação, a gente aprende muito quando a gente consegue fazer essa relação da teoria e da prática, mas de modo ativo. Por isso, o aluno precisa ser o protagonista. Ele precisa saber resolver problemas, ele precisa desenvolver essas competências, essas habilidades e principalmente essas atitudes. Por isso eu coloco a importância da formação humana. E também a aprendizagem baseada em projetos traz benefícios não só para quem aprende, né, que é o aluno, mas para a gente que está ensinando, no caso do professor. É um processo de construção de conhecimento, um projeto. A gente começa com a investigação, a gente começa a levantar hipóteses e descobrir as possibilidades, dá trabalho. Mas nesse caminho de dar trabalho, a gente vai reconhecendo chances de aprendizado. Então, quem mais se envolve com o projeto é quem mais aprende. E aí vem aquela outra reflexão também que tem sido muito discutida em relação à nota. Ah, quanto eu vou tirar? Estou fazendo por nota. Na verdade, quem trabalha com projeto, a nota acaba sendo insignificante diante de tanta coisa que a gente aprende. E esse é uma palestra, um talk, mas é também um relato de experiência que eu posso dizer que eu percebi crescimento dos meus estudantes, né, no início do projeto e agora no final do projeto. Eu pude ver quanto crescimento até no jeito de escrever, de falar, de se posicionar, de ter uma consciência crítica. Isso está presente no trabalho com metodologia ativa, né? A gente colocar o aluno para buscar conhecimento e nós temos a postura de orientar, de conduzir, de mostrar caminhos e não apenas dizer que só tem um caminho. Eu gosto de comparar muito o trabalho, aprendizagem baseada em projetos, com o trabalho que é realizado na educação infantil, porque acontece exatamente a mesma transformação. As crianças têm um senso de investigação maravilhoso. As crianças querem saber, elas querem buscar. E quando você oportuniza isso, você está desenvolvendo habilidades socioemocionais, né? Além da parte cognitiva e de todas as áreas que a gente precisa promover o desenvolvimento, a gente também está promovendo muito das habilidades de se relacionar, de resolver problemas. Isso é tão importante para a nossa vida, né? Precisa tirar da zona de conforto, né? Eu entrego uma folha, você faz, preenche, devolve. Mesma coisa no outro dia, copia do quadro, escreve e dá nota. Acabou, isso não existe mais. A gente precisa formar pessoas que estão prontas para outro tipo de mundo e para outro tipo de aprendizagem. O processo mudou. Então, a gente precisa encontrar meios para que essas crianças, esses estudantes, eles possam aprender
de uma maneira mais ativa. E essa humanidade em disrupção, né? Toda essa transformação que está acontecendo, e justamente a temática do Congresso mostra que quanto mais a gente se envolve, mais a gente aprende, que a gente não sabe tudo, e que a gente precisa reaprender e correr atrás, né? Mas a gente tendo essa liberdade de transitar pelo conhecimento, sempre vamos ter abertura para aprender. Não ficar preso a erros, preso às dificuldades. A gente precisa focar no desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes, né? Como eu já havia dito. E não apenas na parte burocrática de notas, que ainda estamos presos a isso, existe um sistema, mas quando eu olho para a minha trajetória, né, e eu quero aprender, a minha preocupação vai ser em aprender, e não a pontuar. Nessa metodologia, na aprendizagem baseada em projetos, a gente precisa envolver os alunos num desafio, ter algum tipo de tarefa. E lá no início já tinha sido lançado esse desafio, daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês. Mas a gente também precisa colocar essa proposta como desafiadora, porque se for algo inatingível, né, que não, se for uma atividade que não seja próxima desses estudantes, ou que não seja significativo, perde o significado. E a aprendizagem, ela precisa ser significativa. Ela precisa estar dentro de um contexto em que haja uma motivação para o estudante querer participar e se envolver. Precisa haver um convite do professor também, que seja um convite sedutor, um convite motivador. E aí entra esse papel ativo do estudante. Quando você coloca algo que é próximo do universo dele, com certeza essa proposta vai ser mais convidativa. E aí, quais são os nossos problemas, né? Os projetos, eles começam com problemas. A pandemia, o grande susto que todos nós vivemos, né? E, a princípio, estávamos na sala de aula numa semana e na outra, todos em casa. Né? Esse distanciamento social, estávamos acostumados a trabalhar os grupos dentro da sala, discutir ali mesmo, resolver ali. E aí, nos vimos longe da faculdade, impossibilitados de poder fazer a divisão dos grupos, organizar de uma forma mais democrática a participação de todos. Aí entrou essa parte dos alunos terem atitude, terem posicionamento e se organizarem. Né? Da mesma maneira que essa importante habilidade trabalhada na educação infantil é também trabalhada no ensino superior. Né? A criança precisa ter oportunidade de falar, de se posicionar, de argumentar na roda de conversa, na rodinha. Na faculdade, o estudante também precisa se posicionar. Concordo, discordo, de forma gentil, de forma cortês. Discordar não significa que eu não gosto de você. Discordar significa que eu penso diferente de você e você precisa aprender a me ouvir. Né? Então, isso está relacionado à aprendizagem de atitudes. E a necessidade de realizar o PIC, que foi o nosso, todos esses foram os nossos problemas. E eu lancei para a turma a nossa questão desafiadora. Muitos estudantes do ensino básico ainda não possuem condições de acompanhar o ensino remoto durante a quarentena. Isso foi em março. Vamos encontrar formas de ajudá-los? Daí surgiu o projeto Aprendizagem e Solidariedade. E eu lancei essa imagem, que eu acredito que vocês também vão identificar, essa foi uma imagem que circulou muito na internet, né, que trouxe a questão da desigualdade social. Quantas e quantas famílias, crianças se viram nessa situação? A dificuldade de conexão, de acesso, de material, e também esse ajuste que foi preciso fazer da organização do tempo em casa. Muitas famílias, né, continuaram trabalhando pela necessidade. Quem iria conduzir essa orientação para essas crianças? E nada melhor do que pedagogos em formação, com todo um trabalho realizado por diferentes professores. Eu até agradeço esses professores que participaram do PIC, professora Elisele, que fez um levantamento estatístico
desse número de estudantes, o professor Plínio orientou, e foram tantas pessoas que trabalharam junto, professora Andy, agora eu não vou conseguir lembrar todos, depois me perdoem quem eu não citei, mas estão todos no nosso vídeo lá no canal do YouTube. E aí os alunos precisavam colocar em prática essa teoria toda que eles tinham e pensar como que a gente pode resolver essa situação. Afinal de contas, a gente está aqui bem nesse universo onde a gente pode se colocar à disposição da comunidade para ajudar. E quando a gente vai ajudar, a gente vai aprender. Então, nós começamos a usar diferentes recursos e também foi um desafio, por mais que os estudantes sejam muito conectados, utilizem redes sociais, vários programas precisam de ajuste, precisam de aprendizado, programas novos, alunos do início do período precisam aprender a utilizar o Classroom, que é o que a gente utiliza no Grupo UNES, e a gente investiu muito nisso, porque foi nosso grande ponto de conexão, né? Um grupo para conversar com os eleitos, né? Que foram os representantes de cada equipe, um grupo para a gente falar com a turma toda, os momentos de comunicação através do Meet, e as redes sociais, onde a gente pôde compartilhar o trabalho, pôde também trocar ideias com outras pessoas. Esse aprendizado foi muito grande. Eu aprendi muito, inclusive, nesse momento de pandemia, e fiquei muito interessada em outros programas. E eu sempre, quando eu tenho uma coisa nova, eu quero que alguém aprenda também. E quando eu vejo que alguém está aprendendo um aplicativo novo, eu logo já indico. Eu acho que isso tem que ser uma corrente do bem, a gente sempre passando para outras pessoas. O PIC chegou, né? A gente começou com essa ideia de trabalhar remotamente e promover essa integração da teoria e prática, né? Bem desafiante. Fazer essas pontes relacionais das matérias dos professores e trabalhar mesmo de forma interdisciplinar. Então, vamos falar da primeira etapa do PIC. Foram 4 etapas. A primeira etapa foi a escrita do projeto. A gente precisa fazer esse rascunho inicial, que depois ele pode mudar totalmente, né? Não tem problema essa primeira escrita, vamos dizer assim, um texto mártir, onde a gente vai, tira um parágrafo, coloca outro, discute com a equipe, mas a gente precisa colocar essas intencionalidades que a gente vai ter, né? Discutir, colocar o levantamento de hipóteses, quantas crianças a gente vai atender, quantos kits, como que a gente vai poder fazer isso de longe, e a questão da vigilância sanitária, né? Vamos pedir orientação, vamos pedir ajuda. Estamos em distanciamento, então o que a gente tem que considerar, né? São muitas ideias que surgem no início, e para isso também a gente precisou se organizar muito, porque o PIC foi realizado não só com uma turma, foi o curso inteiro de pedagogia de São Lourenço. Então a gente tinha estudantes que estavam matriculados em diferentes disciplinas, não só na minha disciplina. Isso também foi bastante desafiante, mas as meninas foram muito rápidas e tudo fluiu, graças a Deus, muito bem. A cada etapa do projeto, a gente fez um registro de avaliação que foi feito no Google Forms, mas o registro foi feito no final, mas sobre cada etapa do projeto. E eu considerei os resultados muito bons, porque a participação ativa dos estudantes foi muito grande. E o fato da gente falar a verdade numa avaliação como essa também mostra o profissional que eu vou ser. Não fui bem, mas eu posso melhorar, não fiz, mas eu posso aprender. Essa postura da gente se colocar a serviço, né, da nossa própria formação é muito bacana. Eu admiro muito o estudante que se posicionou dessa forma. A gente aprende muito além dos livros, é cada vez mais notório. A segunda etapa foi o momento de produzir os kits escolares, produzir o pote de brincadeiras, que foi a nossa ideia, e produzir vídeos contando histórias para crianças, para enviar às famílias. Então, a gente tinha 3 frentes que poderiam alcançar diferentes grupos, né? A princípio, os estudantes identificaram os alunos que precisavam
mas a gente não sabia até que ponto esse aluno, naquela cidade ou na zona rural, já tinha recebido, né, como o tempo passou um pouco do projeto, você já tinha recebido algum tipo de orientação, como as escolas estaduais começaram a voltar, pode ser que tenha coincidido esse período. Então, o que elas pensaram, né? Eles pensaram em fazer? Produzir um kit mais democrático, com atividades que fossem mais acessíveis e que não precisasse tanta orientação do familiar, e que tivesse o pote de brincadeiras como um recurso para a criança interagir com a família. Né? Está até na Base Nacional Comum Curricular a importância do brincar, a importância de propor para a criança interações e brincadeiras é um eixo extremamente importante. A criança aprende através da brincadeira. E essa seleção também foi feita de uma forma muito cuidadosa. Já os vídeos e contação de histórias, os grupos se organizaram para que pelo menos tivesse uma produção e essa produção fosse compartilhada pela internet. Daqui a pouco vocês vão ver os resultados disso. Aí a gente trouxe a pedagogia delivery e começou com toda a segurança para que tivesse a orientação da vigilância sanitária, da faculdade, se fosse entrega, né, no bairro ou para alguma vizinhança, o uso de máscara, todo esse protocolo que todo mundo já está assim, né, super por dentro. E também um cuidado especial com a qualidade pedagógica das atividades. Né? A gente precisa saber que quando uma criança vai receber uma folha, vai receber um jogo para ela fazer, precisa ter boas orientações, um tamanho de letra adequado. Se for xerox, precisa a imagem também clara. Tudo isso feito com muito cuidado, com muito carinho, né? A criança merece o melhor. Então, eu percebi que esse objetivo foi alcançado com sucesso. Os kits ficaram maravilhosos. Eu achei interessante uma avaliação de uma estudante, agora eu não me recordo o nome, mas que colocou, que eu disse, o que você faria de novo? Se fosse para fazer de novo, o que você faria diferente? Ela colocou, eu gostaria de alcançar mais crianças. Eu acho que se a gente tivesse tido mais tempo, mais crianças teriam sido atendidas com certeza. E o pote de brincadeiras, que a gente selecionou as melhores brincadeiras para um espaço fechado, para um espaço seguro dentro de casa, né? Não adianta propor uma brincadeira que precise de formação de um time, ou uma brincadeira que precise de um espaço maior, né? Sendo que a criança não pode frequentar nesse momento. Outra proposta também é produzir esse material utilizando, reaproveitando sacolas, latas, embalagens, para que fosse um material de baixo custo para os estudantes. E eu vi que muita gente conseguiu doação de papel, de latas, isso foi bem significativo. E a gente teve 100% dos estudantes nessa etapa, com uma participação assim, muito rica. A cada vez que acontecia uma etapa, como eu gosto muito de trabalhar com rede social e estou lá sempre no Instagram, eu sempre pedia para os alunos, olha, vamos compartilhar, vamos usar a hashtag, porque isso também inspirou outras pessoas. Alguns professores que me entraram em contato pela rede social, eles queriam saber como era o projeto para também aplicar na cidade ou na escola deles. Então, olha que bacana, quanto mais gente a gente alcança, melhor. A terceira etapa foi o momento da pesquisa, da gente trazer quem são os teóricos que estão embasando a nossa prática, cada um procurou se informar da melhor maneira, A gente trabalhou com um Padlet, que foi, assim, um espaço comum para todas as turmas, onde todos tinham acesso. Então, ali tinha alguns textos para leitura, tinha também a contribuição dos estudantes, em relação ao que eles estavam fazendo, ou qual etapa eles estavam participando. E foi nesse momento, que, como eu disse, quem mais participa, quem mais se envolve, é a pessoa que vai aprender mais. Então, se eu escrevo, leio, eu vou aprender mais a respeito disso. É muito importante que um projeto, além de ter o registro do seu roteiro, o que vai acontecer, o cronograma,
ele também tem essa fundamentação. Então, por isso que essa foi uma etapa importante da escrita do texto científico, para sustentar mesmo essa prática. Quando foi o momento do texto científico, a gente também fez a avaliação e os estudantes se avaliaram. E eu também gostei, né, dessa postura sincera, dessa postura de se colocar e dizer, olha, poderia ter participado mais, mas só o fato de ter esse reconhecimento já é um ganho. E, por fim, a quarta etapa foi a culminância online do projeto. Não tinha como a gente fazer uma culminância onde pudéssemos trazer essas crianças para a faculdade, como já fizemos uma vez num projeto de alfabetização. Não poderíamos fazer um grande encontro, uma palestra, e essa vontade foi enorme. Então, a gente pensou em fazer através de gravação de vídeos, todos os vídeos estão, eu vou deixar disponível também os links para vocês, e a gente fez através do YouTube. No primeiro momento, as equipes escolheram quem seriam os participantes do vídeo. No segundo, os integrantes, eles indicaram quem gostaria de participar do vídeo. Ficou uma coisa também resolvida entre o grupo, para que eles tivessem protagonismo. E a última etapa também contou com avaliação, que são esses gráficos que eu estou mostrando a cada etapa. Acho super importante a gente sempre ter esse movimento, ação, reflexão, ação. Isso vários teóricos discutem a respeito. A gente precisa pensar sempre, reavaliar e ir para a próxima etapa. A escola nunca é igual a cada ano. Então, se a gente acha que já sabe e vai fazer da mesma maneira, quando vê, acontecem problemas diferentes. Então, a gente precisa sempre ter esse espaço de avaliar como foi. Aqui está a avaliação, né, de o que eles marcaram como mais importante no projeto. Lógico que nessa questão a gente tinha que colocar todas as alternativas acima, porque é muita aprendizagem. Mas o trabalho coletivo à distância, a ação solidária e pedagógica, a aprendizagem de valores e atitudes, olha quanta coisa boa os alunos reconheceram, né, nesse caminho de aprendizagem e solidariedade. Eu gostei de trazer esses números porque a gente só se surpreende quando faz a conta, né? Eu achei que o número de crianças atendidas tinha sido menor, mas quando a gente fez a pesquisa no Forms também, foram 182 crianças, né? E a meta, se eu tenho 51 estudantes, era a meta uma criança por estudante, então seriam 51 crianças. Eu fiquei extremamente feliz com esse número. E foram em 11 cidades da região, né? Eu não coloquei o nome das cidades aqui, mas alcançou, né, aqui ao redor de São Lourenço, Baipendi, Carvalhos, Carmo de Minas, foram muitas crianças atendidas. Fica uma ideia, né, uma inspiração para que outras pessoas também possam, através do curso de pedagogia, ter esse tipo de iniciativa. A gente contribuir com a aprendizagem de outras crianças. É uma colaboração com as escolas. Aqui tem alguns depoimentos interessantes, é muito bom reconhecer isso quando vem do próprio aluno, né? A Letícia comentando sobre como foi importante a busca por novas tecnologias e a prática da empatia, a gente entrar no universo do outro, né? Você vê o que uma criança em situação de vulnerabilidade, de dificuldades financeiras está passando, e você se aproximar disso faz parte também do nosso processo de evolução, a gente ajudar as pessoas. Aqui tem o depoimento da Isabela Mota, né, que ela reforçou o significado de trabalhar em equipe. E essa foi uma das estudantes que ela levou esse kit todo completo, que ainda foi composto através de jogos. Os kits ficaram muito variados, né? Teve estudante que confeccionou o jogo da memória, tinha jogo relacionado à história contada, tinha história para ser contada, além das atividades escritas. Então, assim, eles estavam uma riqueza. Aqui tem o depoimento da Ana Carolina, que viu o impacto, né, da diferença que a gente pode fazer na vida de uma criança. Todas as crianças que ela conseguiu alcançar através desse projeto. A Ana Lúcia, que fez uma parceria com
assistência social de Baipendi, e ela conseguiu ir até as famílias através da equipe de assistência social e conseguir entregar esses kits. Então, também foi uma coisa muito boa a gente fazer parceria com instituições, saber conversar e dizer, olha, tem alguma maneira da gente fazer um projeto juntos? Eu sempre digo para os estudantes, não, a gente já tem, então a gente precisa aprender a falar, conversar, pedir, né? Essa história, eu tenho vergonha. Estamos todos na mesma situação de aprendizagem, então nada, nenhum problema em levar um não. Se você está bem, você não vai se importar com isso. Aqui o depoimento da estudante Núbia, né, que realmente diz que se superou. Esse aprendizado foi além dos limites de uma sala de aula. É uma experiência que fica para sempre, né? Quando ela se forma e daqui a 5, 10 anos, o que ela vai se recordar? Espero que seja desse projeto, com certeza, que vai ser uma das lembranças. Nós concentramos os 3 vídeos nesse link que está no YouTube, depois a gente pode copiar e colar nos comentários, porque a maneira como eu estou dando a palestra para vocês, eu não enxergo o link, mas depois a gente vai ter essa oportunidade. Então, eu posso passar para vocês assistirem os vídeos. É um registro também que fica para que outras pessoas possam se inspirar. Quantas coisas eu já fui na internet, procurei projetos, procurei para poder criar os meus, né? A gente precisa de inspirações. Então, eu acho que é uma maneira de ser mais uma fonte de pesquisa. A parte da transposição é algo que me chama atenção, porque é quando a gente usa aquilo que a gente sabe e vai além. A gente faz mais do que a expectativa do professor. E isso é um diferencial. E esse diferencial é algo que vão cobrar de nós lá no mercado de trabalho, né? Não adianta a gente falar, mas por que eu não consegui o trabalho? Por que eu não consegui essa oportunidade? Porque a gente precisa reinventar a prática, a gente precisa não fazer só o que as pessoas mandam. Isso é da época industrial, né? A gente ficar fazendo as coisas e reproduzindo tudo ao mesmo tempo. Agora é a época da disrupção, da reinvenção, da gente mudar as nossas atitudes. E eu fiquei muito feliz que esse projeto motivou várias equipes a irem além do que foi pedido. Então, teve uma equipe que criou o Instagram Conectar Pedagógico. Inclusive, ele tem um canal no YouTube e elas têm também um podcast. Eu falei, gente, vamos continuar com essa ideia, porque vocês estão espalhando coisa boa. Continuem, está muito interessante o que elas produziram. Mais uma equipe também que criou um Instagram, Ressignificar Pedagógico, com contação de histórias, com sugestões de atividades. É outra equipe também que eu super indiquei, falei, vamos embora, vamos seguir nessa linha de aprendizado. E o Pedagogia.unis, que foi o Caio que criou do primeiro período, teve uma iniciativa tão legal de compartilhar o que os colegas estavam fazendo nesse Instagram. Eu achei uma iniciativa muito rica. E isso mostra, né, que a gente pode ir além, não precisa fazer só até onde o professor manda. Porque o professor também está aprendendo, e você pode trazer uma novidade para, né, para a sala de aula virtual. Então, é fato. O jeito de aprender mudou, a pandemia trouxe oportunidades, então a gente tem que saber que o jeito de ensinar tem que mudar também. A gente, quando voltar para a sala de aula e, né, passar essa história da quarentena, da gente poder se reencontrar com as pessoas, precisa essa ideia nos acompanhar. Toda essa mudança que aconteceu agora muito rapidamente, a gente precisa saber que a sala de aula não pode e não deve voltar a ser a mesma. Um aluno atrás do outro, copiando coisas do quadro, fazendo folhinhas. A gente precisa de mais projetos, de mais reflexão, de mais alunos protagonistas, com atitude, com boas ideias, e que saibam trabalhar em grupos, que saibam conviver. Esse desafio está maior ainda nos tempos de hoje. Trago aqui uma frase do grande Paulo Freire, educador e inspiração para muita gente. Ensinar não é só transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção. Se a gente consegue transformar um estudante, uma criança, e mostrar que eu não vou passar o que tem na minha cabeça para você, eu vou apenas caminhar junto com você até certo ponto, depois você vai sozinho. É bem nesse sentido. E aí, a gente trouxe esse ensino com mais humanidade, né, sabendo que esse processo só traz benefícios. Aprendizagem e solidariedade foi um projeto que deixou marcas. E quando a gente pergunta lá no início aquela questão desafiadora, né, qual que é a resposta que a gente tem agora no final do projeto? Que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E quando eu estou fazendo um projeto, eu também estou ensinando. Quando eu ensino o colega que não entendeu o que a professora disse, quando eu ensino o colega numa questão, né, num texto, numa dificuldade, nossas atitudes solidárias vão nos tornar pessoas melhores e nós seremos professores melhores, profissionais melhores, porque a gente vai além do que está só dentro dos livros. A gente precisa se relacionar, né, com essa comunidade e sermos pessoas mais evoluídas e melhores. Eu indico hoje uma leitura para vocês, que é do professor José Moran, Metodologias Ativas, uma educação inovadora. Foi de onde eu tirei a fundamentação para a aprendizagem baseada em projetos. E deixo aqui, quem quiser aproximar o celular e começar a me seguir no Instagram, eu vou ficar extremamente feliz. Principalmente se você ainda não segue, quiser comentar alguma coisa lá, eu vou ficar bem contente se você aparecer por lá. E agora eu acho que já fica o espaço para as dúvidas, né? Para se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, se eu puder responder, tiver condição de responder, estou à disposição. Muito bacana, professora. Parabéns pela sua apresentação. É um tema realmente muito importante, ainda mais nesse período de pandemia, né, onde ela trouxe, conseguiu mostrar que nós temos sim várias diferenças e que ser humano, talvez a gente consegue ajudar o nosso próximo, consegue viabilizar uma educação, de repente, com um pouco mais de qualidade, né? Nós tivemos alguns comentários durante a sua palestra, nós chegamos a mais de 130 pessoas participando, parabéns, é um tema muito bacana, o pessoal elogiou bastante aqui o seu trabalho, Que bom! alguns comentários aqui muito bacana, não dá para ler todos, né? Mas vou direto nas perguntas. A Juliana, ela pergunta assim, professora, a partir de qual idade é indicado trabalhar com projetos? 0 idade. Pode começar lá no berçário trabalhar com projetos. O trabalho com projetos, ele é para todas as idades, né? Quando você tem um processo mais significativo de aprendizagem, porque eu acho que o projeto ajuda a contextualizar ele não fica trabalhando coisas isoladas, vamos dizer assim, né? Hoje eu dou uma folha para aprender cor amarela, amanhã eu dou uma folha para aprender a cor azul. Não, vamos fazer um projeto sobre as cores para estimular essas crianças tão pequenas. E aí a gente vai para a cozinha, a gente vai trazer a família para a escola, a gente vai fazer receitas, nós vamos contar histórias onde as cores aparecem. E as crianças vão entrando nesse universo de aprendizagem de uma forma significativa. Então, desde sempre, projeto sempre. Certo, realmente, professora, é algo que dá para complementar bastante a formação aí do aluno, né? Professora, um outro comentário, né, uma outra dúvida feita pela Aleandra, ela pontua dessa forma: nesses tempos de aula remota, uma preocupação é quanto à banalização da profissão docente, e ela pergunta aí a sua opinião. Nossa, isso é uma coisa tão importante de se discutir que eu acho que daria uma nova live. Eu não vejo que o professor vai perder esse espaço de forma alguma, pelo contrário.
vão permanecer nesse espaço os professores que estão se reinventando. Porque a quarentena está mostrando o principal, a maior dificuldade é a gente estar longe de quem a gente gosta, é a gente estar distante das pessoas, é a gente ter dificuldade de se comunicar mesmo através da tela. A tela ajuda e muito, mas o olho no olho, a conversa, né? O toque, a roda, quando eu seguro nas mãos, isso nunca vai ser substituído. Mas os professores vão precisar se reinventar, sim. A gente vai levar essa tecnologia para a sala, a gente vai dar continuidade nesse ensino híbrido. Ele chegou para ficar. O que a gente precisa é, como curso de pedagogia, cada vez mais a gente valorizar o nosso curso. E como que eu faço isso? Né? Eu aproveitando as oportunidades que eu tenho, eu falando bem do meu próprio curso. Acontece isso muito com a pedagogia, né? Faço pedagogia por isso ou por aquilo. Então, a gente precisa ser pesquisador, precisa ler, precisa se informar e ser um profissional que está ali alinhadinho com essas transformações, né? Eu não posso ser aquele professor que fala assim, eu não sei mexer. Isso eu não vou fazer, né? Eu tenho que falar, vou tentar, vou aprender, porque o aluno que está chegando para a gente é um aluno que já tem isso uma coisa mais do dia a dia dele. E para nós é novidade. Então a gente precisa valorizar o nosso curso e nos formar constantemente, para que não seja banalizada a nossa profissão. Realmente, professor, é algo que veio para ficar, né, essa questão aí do ensino à distância. A gente sabe que ele não supre 100%, né, aquele contato, olho a olho, ele é muito importante. Aquela questão também da avaliação formativa, né, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento ali do aluno, mas conseguimos fazer muito, como nesse momento que não é possível estar presencial, né? Sim, é o equilíbrio, né? Por exemplo, agora nós conseguimos tantas pessoas juntas aqui, que bom, significa que elas têm o interesse de aprender um pouco mais, de trocar, mas a gente também precisa um pouco dos outros momentos. Então, vai ser um equilíbrio desses dois universos, o virtual e o presencial. Muito bom, professora. Bom, por fim, nós temos aqui um comentário da Márcia. Ela comenta assim que ficou um pouquinho curiosa para saber quais foram as atividades, né, que foram elaboradas para as crianças. Se você puder compartilhar um pouquinho dessas atividades. Márcia, foram tantas atividades, porque os grupos também tiveram a liberdade de criação. Eu acho que isso é bem importante. Eu coloquei no Padlet sugestão de alguns blogs de professores que tinham atividades para imprimir. Eu coloquei modelos do pote de brincadeiras, inclusive está no meu Instagram como fazer o pote de brincadeiras, mas tiveram kits muito variados. Eu vi, por exemplo, numa sacolinha que a gente colocou papel colorido, lápis de cor e alfabeto para recortar. Outras sacolinhas, elas tinham materiais diferentes. Teve gente que conseguiu doação. Eu consegui até parceria com aquela empresa Off Paper ali de Lambari, que deu um tanto de papel colorido. Então, a gente aqui em Baipendi, como nós não conseguimos ir a São Lourenço, nós colocamos papel colorido para todas as crianças, papel dobradura, com indicação, né? Quando a gente entregava, a gente colocava indicação de como utilizar. E algumas também foram além. Teve gente que pôs jogo da memória, alguns outros materiais que elas produziram. Então, de repente, eu posso combinar com as alunas de colocar nesses Instagrams a foto dos kits, se elas ainda têm. Mas no Padlet, eu acho que tem alguma coisa. E nos vídeos também aparece. Então, às vezes, dá para ter uma ideia. Que bom, professora, muito bacana, né? Percebe-se, assim, que esse trabalho, ele precisa de mais pessoas acreditarem nele, né? Cabe, sim, primeiramente, aí a mão na massa do professor, do pedagogo, né? Essa iniciativa, né? Mas precisa que outros, né, vamos dizer assim, os stakeholders, as partes envolvidas, os pais, algumas empresas, a comunidade, eles precisam abraçar também a ideia, né? Para conseguir ter uma boa
um bom resultado, né? Professora, tem aqui um outro comentário, lendo aqui os comentários, percebo que tem alguns alunos seus participando, tem Ah, que pessoal aqui, bom! tem um pessoal de São Lourenço, tem um pessoal de outras cidades também, eu li Ceará, eu li outras cidades, a gente está com um Olha, público bem bacana, professor também, alguns alunos da rede pública, estadual, de ensino básico, que coisa boa! muito bacana, né? A Lívia, professora, a princípio, eu acredito que é sua aluna, ela comenta assim, ó, foi sensacional fazer parte desse projeto lindo, uma experiência enriquecedora. Obrigada, Betânia, por nos proporcionar momentos marcantes. E ela pergunta assim no final, aliás, qual foi o momento que mais marcou para você? Lívia, vários momentos marcantes, porque eu sou assim, bem. Quando eu entro num projeto, eu fico extremamente ansiosa, querendo que dê certo. Algumas noites de sono eu perco, é natural, mas é coisa minha, eu sempre sou assim. E quando eu dou a primeira entrada no projeto e vejo que todo mundo topou a ideia, esse foi um momento super marcante. Fiquei muito feliz e empolgada. Quando todo mundo começou assim, eu vou, eu topo, eu sei, eu tenho isso, eu tenho essa ideia. Isso para mim é gasolina para o carro andar. E também fiquei muito feliz quando eu abri o Google Forms e li os depoimentos de vocês. Foi difícil até escolher, porque, como eu disse, é algo que supera a minha expectativa. Poderia estar escrito lá, ótimo, bom, gostei. Mas não, tinham textos e textos e textos. Eu até demorei para ler. Tinha muita coisa bacana. E aí eu vi a importância do meu trabalho e o poder que o professor tem de influenciar, de incentivar. E eu fiquei extremamente feliz de encontrar ali as palavras que a gente discutiu. Então, para mim é sempre marcante poder viver isso no curso de pedagogia e participar com vocês. Muito bacana, professora. O pessoal aqui está bastante elogios, o pessoal está saindo bem motivado para também assumir aí alguns projetos nesse sentido, alguns comentários comentando que foi muito bom ter participado do projeto, enfim, é muito bom ver que tiveram muitas pessoas que ficaram marcadas, né, positivamente. É algo que a gente pode falar que valeu muito a pena, né, ter feito o projeto e que ele trouxe muitos benefícios aí. Professora, apenas comentando aqui com o pessoal, foi enviado aí nos comentários um link para vocês enviarem o nome de vocês para validar a presença e essa validação também dará acesso, né, para vocês ao certificado de participação. Então, por gentileza, preencha aí o nome de vocês. Esse link, ele expira, então precisa ser feito o quanto antes. Bom, professora, alguns agradecimentos, alguns comentários aqui elogiando o projeto. Não temos mais nenhuma dúvida, então, gostaria de agradecê-la pela sua presença, por compartilhar conosco esse projeto que agregou bastante aí, né? Agradecer a todos que estão, né, participando do Congresso Internacional, também da Conferência Internacional também, agradecer aos alunos, aos professores, pesquisadores, agradecer a todos aí que estão participando. O Congresso, ele continue conosco e vamos juntos, fazer um mundo melhor. Para não perder a minha maneira de dar aula ou de participar de palestra, eu gosto de fazer sorteio. E eu nem te avisei, mas eu vou fazer com quem ficou até o final. Então, eu vou pedir para quem está aí, são quantas pessoas agora, nesse minuto? Nesse momento, 94 pessoas. Então, das 94, cada uma escreve um número de 1 a 94 e não pode repetir. O número já está aqui anotado. Vamos ver quem que vai ganhar um organizador da dica da pedagoga. Depois eu vou mandar pelo correio. Oh, que bacana, professora, Pode, que pode bacana. escrever aí, pessoal, de 1 até 94, e não vale repetir.
Eu já estou olhando aqui os comentários, vamos ver. Mas já apareceu muita coisa, vamos ver. Deixa eu ver se o número já apareceu. Ainda não. Ainda não apareceu, pode continuar. Vale participar de novo, é a sorte mesmo. Ih, teve gente que passou raspando. Ixi, gente, o número não vai sair, não? Teve muita Vamos, gente que pessoal, vamos lá. passou raspando aí. Vou dar dica, é bem menos que 94, é o número ímpar. É menos que 50. E é maior que 10. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quem vai ganhar o organizador de estudos, a dica da pedagoga, eu mando pelo correio. Ah, já teve. Professor Marcelo Lopes, o número 21. Número 21. Parabéns, professor Marcelo. É o meu colega? Lá de Itajubá? Professor Depois eu vou Marcelo. Marcelo Lopes, Marcelo Lopes. entra em contato comigo pelo Instagram, Dica da Pedagoga. Manda inbox. Se você tiver meu WhatsApp, pode me mandar, tá bom? Obrigada pela participação, gente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Obrigada, professora. Wellington. Para todos aí, muito sucesso e um grande abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais. Foi um prazer.